Ok? Bom, gente, a gente agora vai retomar lá de onde a gente parou, tá bem? Nós estávamos falando exatamente sobre os mares abertos, sobre os mares de interiores, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os mares fechados. Então, deixa eu voltar para lá. Cadê aqui? Ok. Deixa eu colocar para cá. Então, veja só retomando o que a gente estava falando, né? Eu comentei com vocês que a diferença dos mares e oceanos é que os mares vai ser o quê? Vai ser essa porção de água que está próximo do continente, não é isso? E eu apresentei para vocês aqui o Mar das Antilhas, que é um mar aberto, tá bem? Apresentei para vocês também o Mar do Japão, né, que é esse mar aqui, ó, o Mar do Japão, e apresentei também para vocês o Mar da China. Tá bem? Então, esses três mares que eu apresentei para vocês são mares abertos. Por que mares abertos? Porque a ligação desses mares com o oceano se dá por uma passagem muito larga. Tá bem? E eu apresentei para vocês também dois mares de interiores. Apresentei o mar Mediterrâneo, tá bem? Que o contato dele com o oceano aqui, ó, se dá por uma estreita passagem aqui, ó. E apresentei para vocês também o Mar Vermelho. Aqui, ó, o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, o contato dele com o Oceano Índico também se dá por uma estreita passagem aqui, ó. Então, qual é a diferença de um mar aberto para um mar de interior ou interiores? É que o contato do mar aberto com o oceano se dá por uma passagem muito larga. Agora, os mares de interiores, o contato deles com o oceano se dá através de uma estreita passagem, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Essa daqui, né? E essa daqui, que é o contato do Mar Vermelho com o Oceano Índico, tá bem? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os mares fechados. Então, veja só, o nome já está dizendo. Ele é um mar fechado, ele não tem contato nenhum com os oceanos. Por exemplo, o Mar Morto. Vamos abrir aqui o Mar Morto aqui, ó. Ó. Isso aqui é o famoso Mar Morto aqui, ó. Tá bem? Lembrando que o Mar Morto, ele está lá, né, próximo está em Israel. Ele tanto está presente no país de Israel, como ele também está presente no país da Jordânia, tá bem? Então, o Mar Morto, ele é um exemplo de um mar fechado. E mais uma vez, por que mar fechado? Porque é um tipo de mar que ele não tem contato nenhum, nem com outros mares, nem com outros oceanos. Tá bem? A gente pode citar como outro exemplo também de um mar fechado. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, o Mar Cáspio. Aqui, ó. O Mar Cáspio. Perceba que o Mar Cáspio, ó, ele é bem maior do que o Mar Morto e ele também não tem contato nenhum com outro mar, nem com outro oceano. Tá bem? Aqui também, ó, o Mar Negro. Acredito que muitos já devem ter ouvido falar sobre o Mar Negro. Aqui, ó. O Mar Negro, só um minutinho, por favor. O Mar Negro, ele também não tem nenhum contato, nem com outro mar, nem com outro oceano. Sim, Camille? Era Camille que ia falar? Não, é Maísa. Sim, Maísa. Maísa, por favor, pode falar. Ô, professor, o primeiro mar que você mostrou, ele é pequeno, né? Isso, ele é bem menor. Isso aqui, né? Deixa eu voltar para lá. Aqui, o famoso Mar Morto. Aqui, ó, o Mar Morto. Aí, dá para ver um lado para o outro? Veja, você, por exemplo, se você estiver na borda dele, se consegue visualizar ao outro lado, não é isso? A sua pergunta? É. Veja, não dá não, porque a gente aqui, ó, a imagem ela está muito distante. Aí a gente pensa que ele é muito pequeno, mas na verdade ele não é tão pequeno não. Quando a gente aproxima, ó, tá vendo? Quando a gente aproxima, a gente percebe que ele
que ele não é tão pequeno quanto parece, tá bem? Então, a gente, de um lado aqui, a gente não consegue visualizar o outro lado, até porque é um pouco distante. Tá bem? Professor, aí a borda dele fica em uma cidade e a outra borda em outra cidade. Isso, se você perceber aqui, ó, essa linha em amarelo é laranja. Aqui é laranja e aqui é amarelo. Ó, essa borda aqui está nesse país aqui, ó, cadê aqui? Tá Jordânia, aqui, ó, isso aqui tudo é a Jordânia. E essa parte aqui, ó, está onde? Está uma parte aqui, ó, está na Cisjordânia, e essa outra parte aqui, ó, está onde? Está em Israel. Então perceba que, inclusive, esse mar aí, existe muitos conflitos por água nessa região aí, porque perceba que esse mar aí, ó, ele pertence a 3 países. E uma curiosidade, vocês já ouviram falar sobre as colinas de Golã? Não, nunca ouvi, não. Não? Então, professor, praticamente não vai dar mesmo para ver de uma borda para outra, porque a mesma coisa ser de Santa Cruz para Caruaru. A gente não vê a borda de Caruaru daqui, né? Isso, exatamente. Então, veja só, para quem, não sei se alguém já ouviu falar, aqui nessa região aqui o nome é aqui, ó, Colinas de Golã, aqui, ó, que é uma região que é bastante alta, tá bem? E aqui existe um rio bem famoso aqui também, que é o famoso Rio Jordão. Acho que você já deve ter ouvido falar no Rio Jordão. Então, o Rio Jordão, ele tem sua nascente aqui nas Colinas de Golã, tá bem? E ele desce aqui, ó, então é o Rio Jordão que abastece o Mar Morto, tá bem? Lembrando que aqui as Colinas de Golã aqui, ó, já pertence a outro país aqui. Deixa eu ver qual é. Já pertence à Síria. Tá vendo aqui, ó? Aqui a Síria, ela vem até aqui assim, ó. E as Colinas de Golã está aqui dentro do território sírio. Então, mais uma vez, futuramente vocês vão ouvir falar que nessa região aí existem muitos conflitos religiosos, conflitos étnicos e também conflitos ambientais, quando se trata da água. Porque, como se vocês perceberem aqui, essa região aqui, que é bem clara aqui, ó, essa aqui é na África e aqui é na Ásia. Essa região aqui, ela é uma região que chove muito pouco. Tem região aqui que chove bem menos do que aqui a nossa região. Então, por isso que aqui a água, nessa região aqui, ela também vale ouro. Tá bem? Gente, alguma dúvida? Não? Pessoal, alguma dúvida? Receber alguma notícia que teve alguma discussão entre a Israel e a Jordânia e os outros países para disputar o Mar Morto? Veja, o Estado de Israel ele foi criado em 1948. De lá para cá já houve várias guerras. Teve a Guerra de Independência de Israel, teve a guerra de Suez. Por exemplo, Suez é esse canal aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Suez, cadê aqui? Suez é um canal que existe aqui. Ó. Perceba que o Mar Vermelho, como eu apresentei para vocês, o contato dele com o Oceano Índico é por essa estreita passagem aqui. Ó. Agora, o contato do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, ele não existe. Quer dizer, na verdade, ele não existia. Aqui, nessa área aqui, ó, nessa região aqui, foi construído, aqui, ó, Suez, foi construído aqui um canal artificial. Então, esse canal artificial, ele ligou o Mar Mediterrâneo aqui, o Mar Mediterrâneo, ao Mar Vermelho. Então, o contato do Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo, ele se dá através de um canal que foi construído pelo homem, tá bem? Então, como eu estava falando, nessa região aqui, ó, a região de Israel, já houve vários conflitos. Israel já, por exemplo, já teve guerra com a Jordânia, já teve guerra com a Cisjordânia, já teve guerra com o Egito, ó, o Egito está aqui do lado, né? Já teve conflito com o Líbano, com a Síria, sim? Professor, naquele dia eu perguntei para o senhor daquela questão daquele mar, que assim como os continentes só existiam um e foi surgindo os outros, o mar também. Como era o nome daquele mar mesmo? Era o oceano. Era o oceano Pantalassa. Pantalaço? Isso, Pantalassa.
Ok. É porque eu vi aqui no meu caderno o nome e peguei, passei o código, não tinha entendido. Aí depois eu vi, me lembrei do que era o oceano. Uhum. Então é o Pantanaço, né? É Pantalassa. Pantalassa. Tá bom, obrigada. Então, acho que era a Letícia, né, tinha comentado. Então, veja só, nessa região aqui, essa região aqui, ela é também chamada como a região da Palestina. Isso vocês vão estudar bastante ainda sobre isso. Vocês vão perceber que já ocorreu várias guerras entre palestinos e entre israelenses que são judeus. Os israelenses são judeus e os palestinos, eles são o quê? Eles são árabes. E eles são adeptos da religião muçulmana, ou seja, eles são islâmicos, e os judeus, eles são os antigos hebreus. Mas isso aí vocês vão estudar muito ainda. Professor, mas os palestinos e os judeus brigavam por conta da religião ou por causa do mar? Não, eles brigam por conta do território. Porque, veja só, deixa eu tentar explicar aqui rapidinho para vocês. No caso, os israelitas eram hebreus e os palestinos eram muçulmanos, no caso de Alá, né? Não. E os palestinos, eles são muçulmanos. E os judeus, eles são os antigos hebreus. Tá bom. Então, veja só. Deixa eu explicar rapidinho para você. Essa região aqui, que é chamada de região da Palestina, que ela engloba aqui vários países aqui. Essa região, ela já foi ocupada na antiguidade pelos hebreus. O que é que acontece? Em um certo momento da história, os hebreus eles foram expulsos dessa região. Então, quando eles foram expulsos, depois surgiu outra etnia, que foi quem? Que foram os árabes. Então, nessa região aqui, os hebreus viveram durante muitos anos, depois eles foram expulsos, aí depois surgiu aqui os árabes. Só que quando foi em 1948, surgiu a ideia de criar um Estado judeu, que é o Estado de Israel. Só que os palestinos que aqui moravam não aceitaram. Disseram, não, peraí, essa região aqui, quem reside aqui é a gente, né? Nós que somos árabes, nós que somos muçulmanos, nós não vamos aceitar aqui um Estado de judeus, que tem religião, etnia e religião diferente. Mas mesmo assim, o Estado de Israel ele foi criado. Então, surgiu aqui o Estado de Israel, aí desde então, desde esse momento aí, surgiram vários conflitos de judeus, ou seja, Israel contra palestinos. Ok? Mas como eu falei, isso aí vocês vão estudar bastante depois. Aí tem muito tempo ainda para vocês estudarem sobre isso. Gente, com relação aos mares e oceanos, alguma dúvida? Não. Não? Então vamos voltar lá, vamos realizar agora a correção lá da página 434, 435. Deixa eu colocar aqui. Ok. Pessoal, tá todo mundo com material para acompanhar? Ok, vamos lá. Pessoal, preste atenção. Na página 434, o primeiro quesito do tema 4, o tema 4 é o seguinte, as principais formas de relevo terrestre. Aí tem a questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte, analise as frases. Aí tem número 1, aí diz, as formas do terreno que observamos na paisagem. E o número 2 diz, o conjunto de formas da superfície terrestre. Professor, Sim? os oceanos e os continentes antes não eram juntos? Veja, lá no início de tudo, existia só um continente e existia só um oceano. O nome do continente era chamado de Pangeia e o nome do oceano era chamado de Pantalassa. Ok? Pessoal, voltando para cá, para correção da atividade. Veja só. Pangeia e o que, professor?
Pangeia e Pantalassa. Obrigado. Nada. Pessoal, vejam só, voltando lá para a correção. Vocês percebem aí que tem duas frases, não é isso? A primeira frase, ela diz o seguinte: as formas do terreno que observamos na paisagem. E a frase número 2 diz o seguinte: o conjunto de formas da superfície terrestre. Aí abaixo diz: as frases anteriores definem perfeitamente. Qual foi o gabarito que vocês marcaram? Qual foi a letra? Professor, é o número 1, né? Eu coloquei a letra A. Ok, Eu só coloquei a letra A. tá bem. E os outros colegas marcaram qual letra? Eu coloquei a letra A. Letra Eloá, Letícia, colocou qual? A. Bruna, Matheus, Coloquei Caio. letra B. Letícia colocou qual letra? B. Letra D. Veja só, B. então D, né? Letra D, D de dado. Não, é letra B. Ah, desculpa, letra B. É. Ok. Então o pessoal colocou letra A e letra B. Veja só. A letra B fala sobre o solo. Então nós vimos que as formas do terreno que observamos na paisagem está relacionado ao relevo. Então essas ondulações, essas formas que a gente visualiza na superfície terrestre, ela é chamada de quê? Ela é chamada de relevo. Também, então, o gabarito da questão é letra A, o relevo. Ok? Vamos agora para o segundo quesito. O segundo quesito diz o seguinte: são formas de relevo onde há predominância de processos de erosão em detrimento do acúmulo de sedimentação. Ou seja, o que é que a questão está querendo dizer? Presta atenção. São formas de relevo onde predomina o processo de erosão. Ou seja, são formas de relevo onde o processo de erosão é maior do que o processo de sedimentação. Qual foi o gabarito que vocês marcaram? Qual, Lucas? Letra C. As planícies. Veja só, as planícies e as chapadas. É da letra C. Alguém mais marcou diferente? Deixa eu ver aqui no... Eu marquei letra C. Eu coloquei letra A. O pessoal marcou letra A. Coloquei a letra A. Letra A, aqui tem letra D também no bate-papo, então vamos analisar. Veja só. Eu fui letra C. Veja só, durante nossa aula sobre formas de relevo, a gente comentou que o processo de erosão eólica, erosão causada pela água, ele é maior, por exemplo, nas montanhas e nos planaltos. E nós vimos que o processo de sedimentação, para quem não lembra, sedimentação nada mais é do que, por exemplo, ocorre a erosão eólica, aí os ventos vão levando ali sedimentos, e esses sedimentos eles vão sendo acumulados aonde? Nas áreas mais rebaixadas. Então, mais uma vez, a erosão ela predomina nas montanhas e nos planaltos, e a sedimentação, o acúmulo de sedimento, predomina nas planícies e nas depressões. Então, o gabarito da questão é letra A, os planaltos e as montanhas. Tá bem? O processo de erosão... Letra A é, professor? Isso, o processo de erosão ele predomina nos planaltos e nas montanhas. E, mais uma vez, o processo de sedimentação ele vai predominar nas planícies e nas depressões. O terceiro quesito, ele diz o seguinte: algumas técnicas possibilitam a prática de atividades econômicas. Sim? Licença, é letra A ou letra B? O segundo quesito, o gabarito é letra A. Ok? Veja, o terceiro diz o seguinte: algumas técnicas possibilitam a prática de atividades econômicas, como a agricultura, em áreas montanhosas. Por exemplo,
a construção de degraus nas montanhas, o que possibilita o cultivo em áreas mais íngremes, ou seja, em áreas mais elevadas. O trecho em questão caracteriza. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Letra C. Eu marquei letra C. Letra C. Ok, muito bem. Letra C, que é Letra C. o terraceamento. Nós vimos que o terraceamento é aquela técnica que eles constroem o quê? Degraus ali nas serras, nas montanhas, para praticar a agricultura. Foi isso? Ok. Agora a gente vai para o tema. Tema 1, né? Onde tem unidade 4, hidrografia, tema 1, que fala sobre o ciclo da água, os oceanos e os mares. Vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte: em relação ao ciclo hidrológico ou ciclo da água, nas grandes cidades, analise as frases, analisando apenas a correta. Ou seja, você vai ler todas as frases e você vai escolher apenas uma que é a correta. Qual foi a que vocês marcaram? Letra B. Letra B. Marcaram. Letra C. A. C. Letra C. Então, essa daí houve uma grande diversidade. Marcaram letra A, letra B, letra C, D. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: a devolução de água para a atmosfera através da evapotranspiração é aumentada. Preste atenção. A questão diz o seguinte: em relação ao ciclo hidrológico nas grandes cidades. Ou seja, você tem que analisar o ciclo hidrológico nas grandes cidades. E quando a letra A fala sobre o processo de evapotranspiração, lembra que a gente falou sobre evaporação e sobre transpiração, que é causada pelas plantas? Então, evapotranspiração é a junção dessas duas palavras. Evaporação e transpiração juntou-se ali, deu evapotranspiração. Então, veja, esse processo de evapotranspiração na cidade, ele não existe. Porque na cidade não tem o quê? Não tem formação vegetal. Então, na cidade ocorre só o quê? Só a evaporação. A transpiração, ela só vai ocorrer aonde existe o quê? Onde existe formação vegetal. Tá bem? Então, a letra A está errada. A letra B diz o seguinte: o abastecimento do lençol freático é favorecido. Veja, isso aí já está errado. Por quê? Na cidade, o que é que tem? Tem asfalto, tem calçamento, tem prédios, tem casa. Então, quando chove ali, a água ela não consegue infiltrar no solo para abastecer o lençol freático. O que é que vai ocorrer? A água vai escoar pela superfície, né, sem infiltrar no solo. Então, a B também já está errada. Eu posso chutar outra? Pode. Letra A. Qual? Letra E. Vamos ver se é a letra E. A letra C diz o seguinte. Não, a letra C. Eu digo letra C. A letra C diz o seguinte. Eu tô desde o começo da letra C. Eu tô desde o começo nela. E até agora eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma até agora. Pessoal, só um minutinho. Vamos ver. A letra C diz o seguinte. O volume de água que infiltra aumenta em função das construções urbanas. Veja, as construções urbanas, elas contribuem com a infiltração da água no solo? Não, gente. A C também está errada. Tá bem? Esse processo, o volume de água, ele só vai ser aumentado, né, a sua infiltração, em áreas rurais, onde você tem o quê? Onde você tem a presença de muita vegetação. A letra D diz o seguinte: a existência de grande quantidade de poços de bombeamento de água não influencia sobre a vazão dos rios. Veja só, quando você cava um poço, por exemplo, ou vários poços à margem de um rio, obviamente que, de certa forma, você vai estar prejudicando esse rio, porque você está diminuindo a quantidade de água do rio, uma vez que você está captando água através desses poços. Então, a letra D também não é.
O gabarito da questão é letra E. Tá bem? A letra E diz o seguinte: o comprometimento dos canais fluviais contribui para o agravamento das enchentes. Então, veja só, você pega ali os canais, por exemplo, você tem, por exemplo, Santa Cruz, aí tem ali a gente conhece como um riacho, não é isso? Mas a gente pode chamar também de canais fluviais, ou seja, canais ali que passam água. Na medida que a cidade ela vai aumentando, aí o que é que a gente faz com esses canais? A gente pega eles e canaliza, ou seja, coloca umas tubulações e tal. Se em determinado ano chover muito, e esse canal, essa tubulação que foi colocada pelo homem, não suportar a quantidade de água, obviamente que aquele bairro ele vai ocorrer o que com ele? Vai ocorrer as enchentes. Então ali vai inundar tudo. Por isso que em muitas cidades brasileiras a gente vê muito isso na televisão, não é isso? Por exemplo, o pessoal joga lixo, aí entope essas tubulações, a água não consegue passar, então ela vai o quê? Ela vai ocorrer ali a inundação, vai alagar toda aquela área ali, tá bem? O gabarito da questão é letra E. Letra E, né, professor? Isso, letra E. Ninguém falou, não foi letra E? Eu falei. Não teve gente que colocou aqui. Não, você... Não, mas desde o início. Foi. Mas teve Não, gente... assim, ninguém falou letra E de primeira, não. Todo mundo falou quando errou a deles, aí ele mudou de ideia. Vamos agora para o quesito, para o segundo quesito, na página 435. Vejam só. A questão diz o seguinte: as águas oceânicas estão em constante movimento por influência da rotação da Terra. Somadas a ela, as diferenças de temperatura e salinidade. Então, a gente sabe que as águas dos oceanos, elas estão em constante movimentação, elas não são paradas, elas estão se movimentando, e a temperatura e a quantidade de sais que existe nessas águas, ela vai variar de região para região. Aí diz o seguinte: temperaturas e salinidade das águas provocam o deslocamento de massas de águas nos oceanos, conhecidas como... Qual foi o gabarito que marcaram? É a letra B. Letra A. Letra B. Letra B, dorsais mesoceânicas. Letra D. Letra D, marés. Sim? Letra B. Aula que é para colocar. Letra A. Não, o nome é para colocar só na outra aula, na última aula. Mas quando for para colocar, eu aviso para vocês, tá bem? Gente, até agora ninguém falou qual é o gabarito da questão. As alternativas que vocês falaram, nenhuma é. Letra C. Vejam só. Ah, ele falou A e B. Vejam só. A e B, não é não? Planícies abissais são as planícies que existem lá no fundo dos oceanos. Dorsais meso-oceânicas, nós vimos que é o conjunto de cadeias provocada pelo afastamento de duas placas tectônicas lá no Oceano Atlântico. O gabarito da questão é correntes marítimas. Pessoal, na nossa última... Quando nós falamos sobre as correntes marítimas, nós vimos que elas são o quê? São massas de água, né, que existem ali no oceano, como se fossem rios dentro de um oceano. Ou seja, é uma porção de água ali que se movimenta. Professor, eu estava em dúvida em uma e em outra, por isso que eu não falei nada. E uma delas era correntes marítimas. Ok, o gabarito da questão é letra C, correntes marítimas. Tá bem? O terceiro quesito diz o seguinte: o Oceano Atlântico está localizado entre a América, a África e a Europa. É o oceano que banha o maior número de países e apresenta uma grande importância histórica e estratégica. No meio do Oceano Atlântico, de norte a sul, há uma ampla cordilheira denominada de Dorsal continental. Dorsal atlântica.
Dorsal Professor, tá Dorsal travando. Atlântica. Dorsal Atlântica, letra C. Gente, preste atenção. A letra E diz o quê? Dorsal continental. Gente, a pergunta ela está falando sobre o Oceano Atlântico, não está falando sobre o continente. Então, Dorsal dorsal Atlântica. continental, não. O gabarito correto é dorsal atlântica, que é o conjunto de cadeias de montanhas que está presente lá no Oceano Atlântico. Tá bem? Então, o gabarito terceiro é letra C. Ok? O quarto quesito e último, né? Tendo em vista que a outra questão é do conteúdo que vocês ainda vão vivenciar, a quarta questão diz o seguinte: as águas dos oceanos sofrem constantes... Sim? Sim, Stephanie? Não tô conseguindo ouvir. Professor, Sim? pode repetir o número 3? O gabarito do terceiro quesito é a letra C. Certo? Terceiro quesito, o gabarito é a letra C. Ok? Obrigada. Nada. Vamos lá, continuando aqui. O quarto quesito é o seguinte: as águas dos Professor, oceanos... falta menos de 1 minuto, viu? Não, falta 2 minutos ainda, não, aqui. 2 minutos Tá bom, e... é que eu tô olhando pelo relógio, o meu não aparece o tempo que falta, não. Tá, 2 minutos, falta 2 minutos e meio ainda. Então vamos tá lá. bom. As águas dos oceanos sofrem constantes oscilações, ora se elevam, ora recuam. Esses movimentos diários, denominados marés, são criados... Qual é o gabarito? Pela ação dos ventos. Letra C, pelas atrações gravitacionais do Sol e da Lua. Letra E, pelas mudanças climáticas. Letra C. Professor, Sim? sai da aula porque o celular descarregou. Ok. Pessoal, veja só, alguém marcou letra A, letra C e letra E. Por exemplo, a letra A diz o seguinte: pela ação dos ventos. Não, gente, as marelas, os movimentos, as oscilações que ocorrem nas marés. Por exemplo, quando a gente vai à praia, o que é que a gente percebe? Pela manhã, a gente percebe que a praia ela está, ela está bastante cheia, não é isso? Ondas bem violentas. Aí quando vai chegando ali 9, 10, 11 horas, meio-dia, aí ela está o quê? Ela está bem tranquila. Quando é no final da tarde, ela volta a encher novamente. Aí volta o quê? Aquelas ondas grandes, né? Bem violentas. Essas oscilações, uma hora ela recua e outra hora ela se expande, ela é provocada pelas atrações gravitacionais do Sol e da Lua. Também e não pela ação dos ventos e também não pela mudança climática. Mais uma vez, essas oscilações ela é provocada pelas atrações gravitacionais do Sol e da Lua. Ok? Eu me baseei nisso porque no segundo tá dizendo as águas oceânicas estão em constante movimento por influência da rotação da Terra. E a rotação da Terra é provocada pelo Sol e da Lua. Ok. Pessoal, vocês já estão percebendo que o tempo está encerrando também. A gente retorna de 9h40, certo? 9h40 a gente retorna. Não precisa colocar o nome agora, porque o nome só vai ser colocado lá na terceira aula, tá bem, gente? Para a gente retornar às 9h40, é só clicar no mesmo link, ok? Mas aí eu coloco um lembretezinho lá no grupo para vocês, ok, gente? Então, tchau, até daqui a pouco. Professor, eu só não vai enviar outro não, porque todos